no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Rodeado de grande esplendor. Porta uma frente igualdade sendo gravado. Em frente ao Clube Itaú. Loja 215. A próxima categoria solar aqui. Ao lado da Cris Alcance. O telefone tá fácil. É o 3983. Irmão. Pra lá. Essa aqui tá pra... Mas ele vai pra ferragista, né? Então já deixa reto mesmo. Pode deixar, depois que mudar assim, acho que fica melhor. Glórias a Deus. Pode ir, eu vou regulando aqui. Glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias. Somos pregoeiro da palavra do Senhor, onde uma geração que já se venderam, já se prostraram diante do Deus desse século, porque amaram mais o prêmio deste mundo, amaram mais o dinheiro dessa terra do que a salvação. Então, para vocês que não nos conhecem, nós saímos de todo tipo de sistema político, religioso, todo sistema monetário, que o foco é só o dinheiro dessa terra. Estamos aqui para levar a palavra do Senhor, para trazer aos corações dos ouvintes um evangelho genuíno, diferente do que está sendo pregado hoje no sistema. Infelizmente é com dor no coração que eu testifico aos moradores de Goiânia e Aparecida que o evangelho que está sendo pregado hoje no sistema religioso é um evangelho raso, é um evangelho que não traz transformação a ninguém. A pessoa continua a mesma. Saiu da idolatria, saiu do catolicismo, saiu do espiritismo e continua o mesmo espírito, continua o mesmo católico. Só que agora mudou a forma da idolatria. A idolatria agora é aos pastores, ao templo, ao dinheiro. Então, nós não estamos aqui para confrontar você, porque muitas vezes você não conhece o Evangelho. Muitas vezes você está seguindo o que falaram para você. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho que você recebeu muitas das vezes não é o Evangelho de Cristo. E isso nós provamos na Escritura. Por isso que nós falamos o livro, o capítulo e o versículo. Para você entender que Cristo, Ele não veio aqui para te dar o melhor dessa terra.
Ele veio aqui para te dar vida com abundância. Mas tira da sua cabeça que a vida com abundância é essa vida terrena. Vida com abundância é a vida eterna, meu amado, minha amada. Então, atenta para o que está sendo, para o que foi pregado e o que vai ser pregado aqui nessa praça. Mas muitas vezes você fala, mas você está errado, irmão. Beleza, mas fica com a escritura. Esquece nós. Lucas 24, 36. Falando Jesus dessas coisas, o mesmo se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede-me, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas coisas, estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender a escritura, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia, papai. Verdade, maravilha. Então, quando Cristo, em Mateus 16, eles perguntam para os apóstolos: O que diz por aí que eu sou? Uns dizem: eles estão falando, Senhor, que o Senhor é Jeremias. Outros estão falando que é Elias. Outros estão falando que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Ou outros falam que o Senhor é um profeta. Isso é o mundo, a visão do mundo, o que o mundo compreendia. Mas Cristo perguntou para a igreja, com o corpo que estava ali presente juntamente com ele, os salvos: E vocês? O que diz por aí que eu sou? E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Pedro Bajonas, porque quem te revelastes não foi carne nem sangue, mas o Pai que estás nos céus. Então essa mensagem de Jesus Cristo, que ele diz para os seus apóstolos, seus discípulos, ele diz: Vira a caixa pra mim. É a caixa bastante. Ele disse que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito no livro da lei, nos profetas e também nos salmos. Só que pelo que eu estou vendo, de acordo com as pregações que são pregadas dentro desses templos, não é mais de acordo com a escritura.
Porque inventaram doutrinas novas, inventaram mandamentos novos, inventaram campanhas, barganhas com Deus. É por isso que não tem transformação. É por isso que Jesus Cristo diz lá em João 7,37: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva transbordarão do teu ser. O Espírito de Deus, o Espírito da promessa. Porque Cristo diz para todos nós que nós somos testemunha disso. Oi, papai. Aleluia. Tá tudo não, irmão. Dá pra ir longe, mas não atrapalha esse ano que eles falam, não. Deixa eu chamar o jeito desse aí. Vai tomar abraço do outro lado da rua. Toca um 12 aí. Toca mesmo, tem uma coisa. Mas já virou a caixa pra cá justamente pra não atrapalhar ele. Bora, Jeremias. Fechado. Então Cristo fala para aquela igreja: Não tá indo, não. não tem mais um pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar a vós o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Ou seja, desde quando você nasceu, você está escrito no livro dos céus. Cristo vai dizer para aquela igreja que estava fazendo milagres, que estava fazendo prodígios. Ele diz: Senhor, os espíritos sujeitam a nós. E Cristo fala: não alegrais por isso, não alegrais por milagres, não alegrais por prodígio, alegrai antes, porque o teu nome está escrito nos céus. É isso que nós temos que fazer, investir nos céus. Cristo fala para aquela igreja. Por que eu falo aquela igreja? Aquele povo que estava presente, os salvos, os santos. Vendei tudo que tendes, dei esmola, fazei bênçãos que não envelheçam, tesouro nos céus que ladrão não roubam, que a ferrugem não consome. Eu quero ver qual é o Satanás que vai tirar de você a coroa da vida, a coroa da salvação, se você crer e permanecer. Mas estamos desviando o foco do Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com esse tipo de barganha que está sendo pregada nos templos. Ah, irmão, mas o meu pastor, ele prega uma palavra verdadeira, irmão. Segue essa palavra, esquece seu pastor. Maravilha, papai. Ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, Paulo falando, vim pregar o Evangelho, considera como maldito. Esse povo está pregando um evangelho maldito. Não é esse evangelho, esse não é o foco do evangelho de Cristo. Cristo veio, pregou a verdade, padeceu, foi crucificado, recebeu a coroa de espinho. Os apóstolos pregou a verdade, foram mortos, arrastados, jogados no coliseu para os leões comerem, porque essa verdade era dura. E os de hoje estão recebendo o quê? Recebendo a coroa deste mundo? Recebendo a glória deste mundo? Será que você não percebe que essa coroa desse mundo, a glória desse mundo, Satanás ofereceu para Cristo em Mateus 4 e Lucas 4? Ele falou para Jesus: se você prostrar e me adorar-te, darei tudo. O reino dessa terra, a glória deste mundo é meu, dou a quem eu quero. Você está abandonando a Escritura, você está abandonando o Cristo, porque Ele é o verbo que se fez carne e voltou de novo a ser o verbo, voltou de novo a ser a palavra, para você dar ouvido para mercenários. Aquela igreja primitiva, ela reunia nas casas, porque elas não podiam pregar o evangelho nas ruas, porque senão seriam mortos. Perseguidos por quem? Pela religião dos judeus. Verdade, aleluia, papai. Era proibido de pregar o evangelho. Aqueles homens pregavam o evangelho e eram mortos, apedrejados. Houve uma perseguição tão grande em Jerusalém por causa de Estevão. Quando Estevão chegou lá dentro do sinédrio, dentro dos templos, e falou: o Deus que fez o céu e a terra não habita nesses templos. Nada que o homem habita, nada que o homem constrói, Deus habita. Custou só a vida dele. Paulo também, Estevão vai falar em Atos 7, Paulo vai falar em Atos 17. Paulo fala: o Deus que fez os céus e a terra. Nós estamos falando do Criador, sendo Ele dono de tudo. Não habita em templos feitos por mão de homens.
é servido por mão de homens, como se Deus necessitasse de alguma coisa. Se é Ele que dá a providência, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege. Não é Deus que necessita de nós, é nós que necessitamos dele. Que evangelho que é esse, que coloca Deus como seu servo? Então Jesus Cristo fala que tinha que se cumprir tudo que estava escrito dele, na lei, nos profetas, nos salmos. Ou seja, a escritura testifica de Jesus. Jesus Cristo, ele não sai da escritura, ele permanece na escritura. Os apóstolos permanecem na escritura. Só que as igrejas hoje saíram da escritura há muito tempo. Você sabe por que você não percebeu que as denominações são da escritura? Porque você não medita nela, você não lê, você não conhece ela. Passa a conhecer. Pede ao Pai para que derrama o teu espírito para compreender a escritura, que você vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver a vergonha que essas igrejas de hoje. Então, aquele povo daquele mundo, aquele povo religioso, não conhecia Jesus, falava que Jesus Cristo era qualquer coisa, menos o Filho do Deus vivo. Maravilha. Aquele povo não podia confessar que Jesus Cristo era Senhor, porque não tinha o Espírito de Deus. Porque Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11, 12, que ninguém pode confessar Jesus Cristo como Senhor se não tiver o Espírito de Deus. É por isso que você é católico, não confessa Jesus Cristo como seu Senhor, porque você não tem o Espírito de Deus. Que Espírito de Deus é esse que faz bagunça, que tira você da escritura e leva você para preceito de homens, mandamentos de homens, ensinamento de homens, tradições de homens que não tem serventia para nada na salvação? Se Cristo fala que é para quem é de acordo com a Escritura, e Moisés vai falar lá em Deuteronômio 4, nada acrescenta neste livro, nada acrescenta, nada tirais, obedeceis o que eu vos mando. Salomão em Provérbios 30, ele vai dizer que não é para acrescentar nada, nada acrescentei nas palavras do Senhor, para que não seja achado como mentiroso. Verdade, aleluia. Não acrescenta e nem diminui, a palavra do Senhor permanece. João, na visão, na revelação, ele fala: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, deste livro, que não acrescenta nada, para que as pragas não sejam acrescentadas a vós, e também não tira nada, para que teu nome não seja tirado do livro da vida, e tirado também da cidade de Jerusalém. Se não é para acrescentar nenhuma vírgula, não é para tirar nenhuma vírgula, o povo está tirando é tudo. Você tem que ler a Escritura, meu amado. Você tem que entender que o Evangelho não é esse aí, não. Paulo fala: eu não envergonho do Evangelho que prega, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê, tem que ter um poder de Deus em você, tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança, tem que ter um novo nascimento. Cadê o novo nascimento? Cadê aquela sede de falar dos céus? Cadê aquela sede de falar de Cristo, de falar do caminho, de falar da palavra? Cadê? A Escritura fala que Cristo subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro, ou seja, tirou o cativo do teu povo, e desceu dons aos homens, ou seja, a todos. O Espírito foi derramado a toda a carne. Só que como você é enganado, você acha que o Espírito de Deus foi derramado só sobre o seu pastor, só sobre o padre. Deixa de ignorância.
Até quando você vai ficar nessa ignorância? De achar que você está na igreja certa, de achar que você está no povo certo. Toda denominação fala que a salvação está lá. Não, a salvação está só em Cristo. E Cristo não é propriedade de sistema religioso, dessas empresas evangélicas. Se Cristo fala, Cristo testifica que é de acordo com a Escritura, nos Salmos, nos profetas e também lá nos profetas e na lei também, Cristo fala e testifica dele. Só que esse povo já tirou tudo, não tem mais Escritura dentro dessas empresas. Maravilha, papai. Aleluia. Aí como que vai haver transformação? Como é que vai haver mudança de caráter? Como é que vai haver nascimento de novo? Se o evangelho que está sendo pregado dentro desse sistema não é o evangelho de Cristo? Porque quando aqueles apóstolos pregavam o evangelho na cidade ou nas casas, o Espírito de Deus derramava sobre aquele povo, porque aquele povo ouvia de bom grado a palavra e era batizado, era selado com o Espírito. É por isso que esse povo não é mais batizado com o Espírito. É por isso que esse povo não é mais selado com o Espírito, porque não ouve a palavra de bom grado, porque não acredita mais nas palavras da profecia deste livro, porque não acredita mais no espiritual da palavra, porque não acredita mais que é o Espírito que ensina, que guia em toda a verdade. É o homem que ensina agora. Aleluia, papai. Verdade. O evangelho espiritual agora virou um evangelho natural. É o homem carnal que ensina. Aí lê a Escritura, não entende o que vai fazer? Teologia, ensinamento de quê? De homens. É por isso que a maioria desses mercenários começaram na verdade, mas depois desviou através da teologia, porque a teologia leva para vários pontos de vista. A teologia, ela torna o homem tão soberbo que o homem se chama de pastor. Onde é que está escrito que alguém foi chamado de pastor? Mostra na Escritura. Você que é teólogo. Cristo não fala que tem que ler de acordo com a Escritura, então me fala na Escritura que algum homem foi chamado de pastor a não ser Jesus. Mostra na Escritura. A Escritura já falava que aquele povo, aqueles sacerdotes apacentavam, eram pastores, mas eles não eram chamados de pastor, eram sacerdotes, eram reis, profetas. O de hoje é chamado de presbíteros, diáconos, ou muito menos, ou muito mais, bispo. Pastores não. Porque aquele dom que foi derramado em Efésios 4, aquele dom que a pessoa chama de pastor, né, é dom de guia, para guiar o povo de Deus na palavra. Quando você prega a palavra de Deus para a pessoa, você é guia. Pastor é só Cristo. Aí hoje não é mais chamado de João, é pastor João. Não é mais chamado de Paulo, é pastor Paulo. Porque são homens soberbos, homens avarentos, homens presunçosos que não têm mais amor para com os pequeninos, que não tem amor para com as almas daquelas que estão sendo perdidas. A pessoa está lá no mundo perdida, uma vez filha do inferno, leva por denominação, 2 vezes filha do inferno, que agora aprendeu da maneira errada. Foi Cristo que falou que aqueles judeus percorriam o mundo inteiro para fazer prosélyto, fazer discípulo, e fazia 2 vezes filha do inferno mais do que eles. Porque quando você não conhece nada, você é só uma vez filho do inferno. Mas quando você conhece da maneira errada, você é 2 vezes filho do inferno. Verdade, aleluia. Porque não conhecendo nada, é mais fácil você se converter do que você conhecendo alguma coisa achando que é a verdade. Porque agora vai ter que tirar isso de você, para depois colocar a semente de Deus. Que evangelho é esse que está sendo pregado dentro desse sistema? Que você olha para as mulheres crentes, é a mesma coisa das mulheres mundanas. Não tem separação, não tem divisão.
Hoje você não pode mais pregar contra a lascívia. Hoje você não pode pregar mais contra a avareza. Hoje você não pode pregar mais contra o adultério. Hoje você não pode pregar mais contra o segundo casamento, que é adultério. Não pode mais. Quem está errado é nós. O seu pastor que te enganou, não, ele está certo. Quem está errado é nós. A Escritura fala que enquanto a sua mulher estiver viva, você será adúltero se você for de outro. Divorcia, vai lá no cartório, divorcia achando que você se separou dela. Se lá em Mateus 19 e também lá em Marcos 10, lá está escrito que Deus une, não tem separação. Só vai ter separação lá, quando Paulo fala lá em Romanos 7, só a morte separa. No dia que a sua mulher, no dia que você fez aliança com a sua mulher, perante testemunha, que você registrou, está registrado no papel, essa mulher será sua até a morte. Não fica pensando que cartório separa, não, que o que Deus uniu não tem separação. Homem nenhum separa. Fica usando a Escritura para ensinar as pessoas da maneira errada, mercenário. Eles vão ensinar da maneira errada, sabe por quê? Porque está no segundo casamento, está no terceiro casamento, homens avarentos, amantes deste mundo. Porque a vida deles é focada nessa terra. É por isso que falam de dinheiro, porque o coração está cheio de dinheiro. Avarentos. Ah, irmão, mas eu não acredito nesse evangelho que você está pregando, não, irmão. Beleza, mas fica com a Escritura. Fica com a Escritura, esquece eu. O que você não pode é seguir homens mercenários, homens que não têm salvação, homens que não têm entendimento, homens ignorantes, que pregam uma doutrina que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Cristo não pregou isso que está sendo pregado aí. Esse evangelho de prosperidade, esse é um evangelho maldito. Se Cristo fala que não é para juntar tesouro na terra, o evangelho da prosperidade é o oposto do evangelho de Cristo. Verdade, aleluia. Cristo manda você vender tudo que você tem, dar para os pobres, seguir Ele. Cristo não manda você juntar tesouro na terra. Ele fala, não ajuntei tesouro na terra, porque onde tiver o teu tesouro, lá vai estar teu coração. Ajuntei tesouro nos céus, onde ladrão não rouba. Eu quero ver qual o diabo que rouba o tesouro que está no céu, se você crê e permanecer na palavra. Aleluia, Deus. Oh, glória. Cristo ele deixou a promessa para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. E Ele deixou registrado, autenticado na tua palavra. Nós não precisamos mais de sacerdote homens, porque a Escritura fala que Ele mesmo agora entrou no Santo dos Santos, eternamente, sacerdote eternamente. Inteligentes com 40% de desconto. Tenha misericórdia da tua alma, criatura. Corra para salvar a tua alma. E na loja física. E tem novidade agora. Aprende a exercer a palavra. Aprende a meditar na Escritura. Volta ao teu primeiro amor. Agora com a sabedoria das Escrituras. Com o Espírito Santo te ensinando. Porque Cristo fala que não vai deixar nós desamparados. Ele vai enviar o Espírito que ia nos ensinar todas as coisas. Oh, irmão, mas o Espírito usa o homem. Esquece o homem. Fica com o Espírito. Maravilha. Mas o homem, ele ensinou a Escritura certinha, irmão. Fica com a Escritura. Esquece o homem. Porque se o homem desviar, se o homem se corromper, você também desvia do caminho, você também se perde. Você acha que Cornélio, quando recebeu a palavra de Pedro, o ensinamento de Pedro, você acha que Cornélio ficou com Pedro, seguindo Pedro? Você acha que o jovem eunuco, que foi para Jerusalém adorar o Senhor,
Quando o Senhor falou para Filipe, vai lá batizar ele, vai lá falar com ele, testificar da palavra, que Filipe foi lá e ensinou para ele a parte que estava escrito. Você acha que o eunuco ficou com Filipe? Filipe foi arrebatado, foi parar em outra cidade. Talvez nunca mais viu aquele eunuco. O eunuco continuou na palavra, continuou na escritura. Porque o próprio Cristo mesmo disse que a escritura testifica dele. A escritura, ela nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Porque a escritura, ela corrige. A escritura, ela nos ensina. Ela nos redargue, nos instrui ao caminho verdadeiro. É através da escritura que você sabe o que é um verdadeiro batismo. É através da escritura que você sabe o que é um verdadeiro casamento. É através da escritura que você sabe o que é uma verdadeira fé. É através da escritura que você sabe quem são os homens de Deus e quem não são. Verdade, aleluia, papai. Maravilha, Deus. Porque a escritura, ela é um termômetro que define se aquele homem ele é de Deus ou não. Porque a escritura nos ensina que o homem de Deus é aquele que tem frutos. É pelos frutos que você conhece a árvore. Não é por milagres e prodígios, sinais de maravilha. Porque Satanás, ele vai vir através do homem do pecado, fazendo um milagre, todo o milagre de prodígio de mentira. Porque se você não examinar a escritura, igual Cristo fala, examinar a escritura porque você cuidar de ter nela a vida eterna, ou seja, só a letra dela, mas ela testifica de mim. Cristo é a salvação. Ele deixou o seu Espírito justamente para isso, para que a igreja fosse guiada em Espírito, para que a igreja fosse ensinada pelo Espírito Santo. O espiritual não fala com essa boca que nós falamos, não vê com os olhos que nós vemos, não ouvimos com o ouvido que nós ouvimos. É diferente. O mundo espiritual é diferente desse mundo carnal, desse mundo físico. Verdade, aleluia, papai. Quando o homem de Deus for pregar o evangelho para você, o evangelho é para te transformar, é para conserto, é para você entender que você não é daqui. Você vai morrer, vai perecer, você vai tornar pó. Mas a sua alma, é a sua alma que está em jogo. Você vai pagar para ver, você vai esperar, ver se seu pastor está certo. Tem certeza que você vai esperar o dia do juízo, para você saber se você é salvo ou não? Seguindo homens corruptos? Então para de dar ouvido a homens mercenários. Davi fala que para nós não andar com homens que não têm salvação. Porque o homem que tem salvação, você já vê no falar, ele fala de céus. As outras tá bom. Maravilha. Acabou. Vou retirar ela. É. Vou continuar, tá? Glória a Deus. Aleluia. Então seja filhos, filhas de Deus. Enquanto nós estamos neste mundo, nós tivemos nossos pais que nos corrigiram temporariamente. Esses pais não são eternos, são temporários, para nos ensinar o caminho que nós devemos andar, para nos trazer a escritura, para nos trazer os ensinamentos do caminho certo. Mas o nosso Pai que é celestial, que é o Pai dos Espíritos, é Ele que nós devemos dar conta da nossa vida, dar conta da nossa alma. Então não fica nesse ralé que é pregado na denominação. Vai para a tua casa, alimenta da Escritura. Pede o Espírito Santo para te guiar, para te ensinar. Investe nisso.
Jejua, ora, busca Deus de madrugada. Busca-me eis e me acharei quando buscar de todo o teu coração. Então, se você tiver firmado o teu coração em uma placa de denominação e você achando que essa placa vai te salvar, eu sinto muito, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Porque essa placa, ela está no mundo, ela está nesse campo. Precisa se converter. Se você acha que você é convertido, porque de um certo tempo para cá, talvez de 2000 anos para cá, por exemplo, e você achar que você é convertido, eu sinto muito, meu amado, essa conversão aí não é bíblica, não. Porque de uns tempos para cá, está havendo uma falsa conversão. A pessoa acha que crê em Jesus, mas não guarda a tua palavra, não guarda os teus mandamentos, não rejeita o pecado, não rejeita as coisas deste mundo, amante deste mundo, pessoas que vivem na vaidade, sedutoras, que não têm temor para com Deus, que não treme diante da tua palavra. Que tem pavor da Escritura, lê qualquer livro, menos a Escritura. E quando lê a Escritura é para debater. Talvez foi por isso que o Senhor ainda nunca te ensinou. Talvez foi por isso que o Senhor até hoje não revelou a verdade na Escritura. Para que você não fique debatendo com ninguém. Para que você não fique soberbo, se achando o dono da verdade. Por isso que vai morrer nessa ignorância, sendo escravo de homens. Porque quando o Senhor quer revelar a tua verdade, Pedro era um homem caldo, Pedro não era um homem estudado, Pedro não sabia ler nem escrever. Porque ela fala que ele era um homem iletrado. Mas quando Deus derramou o Espírito sobre ele, quantas mil almas não se converteram ao Evangelho através da sua pregação? Quantas mil almas não permaneceram na palavra seguindo ele? Seguindo eles? Supermercado da Tico, tesoura de botão. Então, se você diz que crê no Evangelho e até hoje você não foi transformado, não foi transformada, na verdade você não crê no Evangelho. Você crê no que foi pregado para você. Então, quando Cristo diz: vede que sou eu mesmo, então Cristo veio no seu próprio corpo, aquele corpo que foi crucificado lá no madeiro. Toca em mim. Veja que o Espírito não tem ossos e nem carne como eu tenho. Ou seja, Cristo veio no corpo glorificado, mas naquele mesmo corpo, só que glorificado. Oh, glória! Então você que crê no Espiritismo, você acha que você vai vir em outro corpo? Você foi enganado. Porque Cristo, ele fala da ressurreição. Cristo, ele prova da ressurreição porque ele apareceu, o corpo ressuscitado. E Allan Kardec, ele apareceu em outro corpo para comprovar que realmente existe essa reencarnação? Ele provou? Ou ele escreveu um livro e entregou para todo mundo? Apareceu na mente dos incrédulos. E Cristo provou na Escritura que o homem, quando ele desce à sepultura, o homem, quando ele desce ímpio, ele vai para o Hades, e lá ele vai ser atormentado para pagar seus pecados. E ele fala que existe um abismo entre o paraíso e entre o Hades, entre o inferno. E o catolicismo provou que existe purgatório. O catolicismo provou que existe essa missa de sétimo dia que vai tirar você do purgatório, vai tirar você lá do Hades. Se o
próprio Cristo falou que aquele que desce ao Hades não pode mais sair de lá. Agora você vai esperar para ver? Você vai esperar no dia do juízo para ver se essa doutrina é verdadeira? Você vai deixar, tem certeza que você vai deixar a sua alma ser atormentada? Tem certeza que você vai deixar a sua alma ser destruída no lago de fogo? Tem certeza? Porque os homens pregam a mentira, pregam uma mentira que não existe, não está escrita. E eles que estão certos e nós é que estamos errados. Nós pregar a verdade para você ir para a Escritura. Não seguir nós, esquece nós. Para você ir para a Escritura, ser guiado pelo Espírito e ser salvo, nós estamos errados. E eles que estão levando você para o inferno, está certo? Quer dizer que eles pregaram mentira para vocês, eles te amam. Aí nós que pegamos a verdade, nós não te amamos? Maravilha, papai. Aleluia, Senhor. Você já foi comprado, você já foi comprada. Você agora é propriedade de Cristo. Foi para isso que ele morreu, para te comprar. Te comprou, pagou com sangue precioso. Você não pertence a nenhuma placa denominacional. Você não pertence a ninguém, você pertence a Ele. Tanto os salvos como os condenados vai comparecer diante dele. Maravilha, Senhor. Aleluia. O que vai ser aberto no dia do juízo vai ser os livros que está escrito já. E vai haver um memorial que está escrito os pecados daqueles que não se arrependeram. Aí você tem certeza que você vai ficar com o purgatório? Vai continuar com o purgatório? Tem certeza que você vai confiar a sua alma a homens ímpios, a homens avarentos, a homens que juntaram tesouro na terra, que formaram dessa denominação uma máfia? Os pequeninos saem do mundo, muitas das vezes estão destruídos no mundo, no pecado, e entram para essa denominação pensando que vai receber algo da parte de Deus. Chega lá, carne, terra. Arranca a lã deles, arranca a carne, suga até o caldo dos ossos, porque não tem amor para com as ovelhas, tem amor para com o seu dinheiro. Porque dentro desses tempos você vale o que você tem. Estou mentindo? E prova ao contrário. Você não vale o que você é. Precioso para Deus. Deus não, Deus ele não olha como o homem olha. Deus ele não vê a aparência. Porque Deus sonda os corações. Deus sabe a intenção do teu coração. Então vai para a Escritura, meus amados. A Escritura ela é o poder de Deus para te salvar. Bênção fraterna. A Escritura é o único livro registrado por Deus, testificado pelas testemunhas e espalhado, o livro mais vendido do mundo, mas se brincar é o livro menos lido. Porque muitas vezes compra esse livro para ficar aparecendo, para dizer que é crente, anda com ele debaixo do sovaco, mas não lê. Abre lá no Salmos 91, mas não se apodera, não toma posse da palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Mas isso é para os crentes, ela está falando é para os crentes. Ela não está falando para a pessoa que quer colocar isso só para proteger ele, guardar ele do perigo. Não, é para crente. Vai habitar na sombra, na asa, debaixo da asa do Criador. Para você tomar posse desses Salmos 91, você tem que se converter, tem que nascer de novo. Aí pode ficar tranquilo, porque aí o Senhor vai falar contigo, igual falou com Josué. Não temas, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei.
Então a salvação, ela é algo espiritual, ela não é algo físico. O que você faz com as obras, o que você faz da esmola, ou o que você faz e dá para alguém, pagar o aluguel de alguém, tudo mais, isso aí é uma obrigação nossa. Muitas das vezes nem galardão você vai ter, porque muitas vezes você está fazendo aquilo por interesse. A salvação é algo espiritual. É a fé que move. Muitas vezes você não vê, mas você crê. E é necessário crer para que você receba a salvação. Foi para isso que Cristo manifestou em carne. Para conhecer a nossa dor. Conhecer o nosso ser. E ser digno de julgar todas as nações. Então, esse livro do catolicismo não saiu da Bíblia. Esse livro de Allan Kardec não saiu da Bíblia. Isso aí é uma revelação nova deles, que não tem nada a ver com a Escritura. Porque de acordo com a Escritura, nós temos que renunciar a tudo. Tudo. De acordo com a Escritura, nós temos que investir lá. E não aqui. Porque se nós investirmos aqui, esse tesouro vai ser furado. Porque um dia nós vamos perder ele, ou um dia nós morreremos. E deixaremos muitas vezes para nossos filhos ficar brincando, se matando por causa dessas migalhas que ficam nessa terra. Por isso que o nosso investimento não tem que ser na carne, tem que ser na alma. Atentai para as Escrituras, atentai para a palavra de Deus. Porque é ela que conserta o caminho. É ela que te dá permanência no caminho. Porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina o caminho. Ela é o mapa que nos guia no caminho certo. A palavra é o mapa, a palavra é a luz e Cristo é esse caminho. E a nova Jerusalém, que descerá do céu adornada, ela é o nosso objetivo final. Então investe na Jerusalém celestial e esquece essa Jerusalém terrena. Já se corrompeu. Glória a Deus. O povo de Deus que foi manifestado primeiramente a palavra dele, que era o judeu, esse povo, eles espalharam por toda a terra, os verdadeiros. A igreja de Deus são os salvos, são os santos, os santificados em Cristo Jesus, que em qualquer lugar do planeta invoca teu nome, aqueles que guardam teus mandamentos. Aqueles que têm fome, que têm sede de justiça. Porque Cristo fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque grande é o vosso galardão. O nosso galardão, a nossa recompensa, nós não recebemos porque nós ajudamos alguém aqui na terra, é uma obrigação. O nosso galardão, a nossa recompensa, é quando nós sofremos por causa do Evangelho, é quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho. Mas mesmo assim, nós continuamos amando a justiça, continuamos amando a verdade. É por isso que nós estamos aqui para combater contra essa mentira que está sendo pregada. Não é para trazer para nós discípulos, é para trazer para Cristo. Os apóstolos fez discípulos para Cristo, porque eles morreram, os discípulos continuaram, porque Cristo está vivo. Cristo foi o único que ressuscitou. Todos os donos do sistema religioso de todos os tempos morreram, não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou. É Ele que nós devemos seguir. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e provou que Ele ressuscitou. O Espírito vai testificar, a palavra vai testificar, as testemunhas vão testificar, nós vamos testificar, porque nós recebemos essa verdade. Nós não podemos ir contra essa verdade.
Nós não podemos negar a eficácia do Evangelho. Falar a verdade para você não torna nós inimigos seus, pelo contrário, é amigos seus. Porque o Evangelho ele é duro mesmo. Porque o Evangelho traz conversão. Se traz conversão é porque você está no caminho errado. Tem que se converter. Traz conserto. Se você não gosta do Evangelho que traz conserto, é porque você está desconcertado. É porque você precisa fazer mudança na sua vida. Você precisa investir na sua alma. Existe um ser furioso. Existe um Deus desse século que está hoje pedindo a sua alma, que está hoje pedindo a minha alma. Isso está registrado na Escritura. Louco essa noite pedirão tua alma. Para quem será? Para quem está preparado. Então o diabo ele não está brincando. Ele está noite e dia nos acusando. Seja qual for o delito que nós fazemos aqui nessa terra, ele está nos acusando. E se nós não pedir perdão para Cristo, o diabo ele é dono seu. Porque Cristo ele não veio aqui na terra em vão. Ele veio para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. 1 João 3. Se Cristo veio para desfazer as obras do diabo, que é o pecado, então em nós não pode haver pecado. Por isso que Pedro fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que o vosso pecado seja apagado, eliminado. Aleluia. Porque se o nosso pecado não for apagado, nós temos parte com o diabo. Nós pertencemos ao diabo. Porque ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. Ele não abandonou o pecado. Todo o tempo da sua vida em que ele se corrompeu, ele nunca mais abandonou o pecado. Ele é um verdadeiro inimigo. Então, se nós praticamos o pecado, nós somos semelhantes ao diabo. Ah, irmão, mas a Escritura fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas o pecado que nós cometemos, meu amado, não é pecado de fornicação, não é pecado de adultério, não é pecado de morte, é pecado involuntário. Porque nós não temos prazer mais neste mundo. Como Davi fala: bem-aventurado o varão que não anda mais segundo o conselho desse mundo, segundo o conselho desse ímpio, que não assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não tem mais prazer neste mundo. Antes o teu prazer é na lei do Senhor, é na palavra do Senhor, é na Escritura do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E se você medita de dia e de noite, qual é a desculpa para o pecado? Qual é a desculpa? Se você está meditando, você não é crente? Então você não tem prazer no pecado. Não é isso? Porque Paulo fala: aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque muitas vezes você está numa denominação que não prega mais contra o pecado. Porque as suas mentes já estão mortas, já estão adormecidas. Eles não conseguem mais ver os pecados, não conseguem ver mais a iniquidade que estão praticando. São cegos guiando você que é cego. Lá no culto é igual um canarinho cantando maravilhosamente, adorando, gritando: ó Senhor, eu te adoro. Continua! Sai de lá, continua adorando, continua cantando, continua glorificando a Deus aqui na terra através da sua vida. Porque o culto para com Deus não é você ficar 2 horas lá. Mas já que você ficou 2 horas lá, continua as 22 horas também. Continua. Para não. Porque foi para isso que nós somos feitos, a imagem e semelhança de Deus, para que nós representássemos Deus aqui na terra, através dos nossos feitos. Porque o culto verdadeiro é o culto racional. Você está sabendo o que você está fazendo, você está sabendo o que você está adorando. Não é igual aquela mulher samaritana que Cristo fala: vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus.
Cristo, ele veio da tribo de Judá. Cristo, ele não veio de Roma. Maria veio da tribo de Judá. Maria não veio de Roma. Para de estar idolatrando essa Maria romana. Essa Maria romana, ela não está escrita na Bíblia. Para de se prostrar diante de uma imagem de uma Maria fábula. Essa Maria não está na Escritura. A Maria da Escritura, ela nunca ia permitir isso. A Maria da Escritura, ela guardava a palavra de Deus. Cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. A Maria guardava os mandamentos. O segundo mandamento: não farás para ti mais de escultura. Não conhece o bom. Deus vai dar graça, Deus. Como do E o que é parecido? Aí, tá vendo? Ou então seja igual aquelas 5 virgens prudentes que elas guardaram o azeite, elas oravam, elas jejuavam, elas seguraram ali o azeite, seguraram o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a garantia, então garanta a sua salvação. Ainda que venha adversidade, ainda que venha guerra, ainda que venha destruição nesse mundo, mas você está firme porque você está com o Espírito. Não faça igual aquela igreja nécia, que começou mesmo no Espírito, tinha a mesma lâmpada, tinha o azeite, recebeu o azeite para isso. O azeite testificava que ela estava com a palavra, mas quando o azeite acabou, a luz também apaga. Quando o Espírito sai, a palavra também sai. Então reserva esse azeite, reserva essa luz, reserva essa palavra. Guarda no teu coração. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Para estar escolhendo partido de direita, partido de esquerda, tudo corrupto. O nosso alvo é Cristo, alto, céus. Porque quando Cristo vier para julgar este mundo, Ele não vai julgar segundo os livros da religião. Ele não vai julgar segundo o ponto de vista da religião, do sistema. Ele não vai julgar segundo o livro de Allan Kardec, segundo o livro do Catecismo, não. Ele vai julgar segundo a Escritura. Porque ele diz em João 12, ele diz: eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar, claro, ele era cordeiro. O objetivo do cordeiro é ser amolado, é ser sacrificado para você. Então ele vem como cordeiro, ele não vem para condenar, ele vem nem para julgar, ele vem para salvar o mundo. Mas ele diz: mas as minhas palavras hão de julgar no último dia. Porque Cristo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele também é a palavra que vai julgar, mas ele também é o leão da tribo de Judá que virá julgar o mundo. Então atenta, não só o que está sendo pregado no dia de hoje, mas atenta para a Escritura. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que glorificar Ele. Se Ele é o nosso Senhor, cadê a honra dEle? Se Ele é o nosso Pai, cadê o temor a Ele? Porque Cristo diz que se me chama Senhor, beleza. É verdade, eu sou Senhor. Porque Cristo diz: aonde tiver teu Senhor, ali vai estar teu servo. Então, se Cristo está nos céus, o servo tem que estar nos céus. Se Cristo está se revelando na Escritura, o servo tem que estar na Escritura, na verdade, no temor, no amor. Porque a igreja verdadeira que o Senhor deixou aqui na terra, e essa igreja está edificada sobre Cristo, não é sobre Pedro, é sobre Cristo. Pedro morreu,
Senão a igreja morreria com ele. Porque Pedro, ele diz que Cristo, ele é a pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores, mas santa e eleita e preciosa para aqueles que crêem. É o próprio Pedro mesmo que está falando que Cristo é a pedra. Quando Cristo fala para Pedro, Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo fala: bem-aventurado tu, Pedro Bajona, e tu és pedras. E sobre essa rocha, Cristo está falando sobre essa pedra, sobre essa rocha. Que rocha? A confissão de Pedro: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto que Cristo fala: e dar-te-ei a chave do céu, a chave do abismo. Ou seja, para quem? Para Pedro? Não, para a igreja. Para que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Para quem? Para Pedro? Não, para a igreja. Tira de sua cabeça. Hoje até os crentes de hoje estão achando que Cristo falou que a igreja está edificada em Pedro. Para com isso. Lá em Mateus 16, Cristo fala que está edificado sobre a rocha que é Ele. E Pedro, e vai falar também lá em Mateus 18. Mateus 16, está edificado sobre a rocha, Cristo. Mateus 18, Cristo está falando: o que a igreja ligar aqui na terra será ligado no céu. Pedro nem lá estava. Mas Pedro faz parte dessa igreja. Mas Pedro não é cabeça de nada. É o cabeça de Cristo. Então creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo em tua casa. Você é católico que crê que Pedro era o primeiro Papa? Você que crê que Pedro é o primeiro Papa, que nunca foi, que tem nada a ver com essa idolatria? Então saiba o que Pedro falou lá em Atos 4, que em nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Esse nome só é Jesus Cristo. Amém? Então, vai para a Escritura. Busca no Espírito. Ora, jejua para que o Senhor te revele. Seja santo, como Pedro falou, em toda a sua maneira de viver. Tudo que você for fazer, como Paulo diz, for beber, comer ou fazer qualquer outra coisa, tudo dá glória a Deus. Deus seja glorificado através da sua vida. Quando as pessoas olharem para você, que as pessoas não vejam você, não vejam o diabo em você, mas vejam o Deus vivo. Porque você foi criado essa imagem justamente para isso, para que as pessoas fossem para Deus através da sua vida, através do seu estilo. Porque se você é propriedade de Deus, você pertence a Ele. E se você pertence a Ele, você tem que fazer propaganda dele. Sandálias moleca. Não fica fazendo propaganda de placas, não fica fazendo propaganda de homens, faz propaganda de Deus, seja testemunho de Deus, anuncia o Evangelho da salvação, anuncia o Evangelho do reconcilio. Porque o próprio Cristo, Ele mesmo disse, lá em João 15, sem mim não podeis fazer nada. Porque a árvore, Mateus 15, que meu Pai não plantou, será arrancada. Então, esteja edificado na rocha através da Escritura. Não fica se achando que você é servo de Deus e você anda de qualquer maneira, não. Porque o próprio Cristo mesmo fala que, assim como o vento vem e você não ouve a sua voz, e não sabe para onde vem nem para onde vai, assim também é os nascidos de novo. E ele também vai falar para Pedro: Pedro, quando tu era novo, tu te cingia, tu fazia o que você queria, ia para onde você queria, mas agora vai te pegar pela mão, vai levar ao lugar que você não quer ir. Assim são os nascidos do Espírito. Você não vai mais fazer sua vontade, agora é a vontade de Deus que está nos céus. Então creia nesse nome poderoso que foi dado debaixo do céu, para que nós recebêssemos a salvação, para que nós chegássemos até o Pai. A palavra foi manifesta. Cristo, Ele era o Verbo que estava com o Pai, Ele era o próprio Pai, porque a palavra do Pai
foi manifesto a nós, como ser humano, mas ele voltou de novo a ser palavra. Então toda vez que você rejeita a Escritura, toda vez que você rejeita a pregação da verdade, você não está rejeitando o pregador, você está rejeitando a Cristo. E quando você rejeita Cristo, você também rejeita o Pai. A Escritura fala: aquele que não tem o Filho, também não tem o Pai. Aquele que não tem o Pai, também não tem o Filho. Por isso que nós temos que confessar a palavra, para que nós também tenhamos o Filho e o Pai. Porque João fala que a nossa comunhão está com o Filho e com o Pai. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, que nos deu toda bênção nas regiões celestiais. Você é crente? Você já recebeu a sua bênção. Para de estar buscando sua bênção em denominação, em empresa evangélica. Você já recebeu sua bênção. E essa bênção é celestial. Teu nome escrito no livro da vida. Agora toma cuidado para que o teu nome não seja arriscado. Está escrito. Mas a salvação não está só você aceitar. Está em você permanecer até o fim. Amém? Mateus 24, 13. Glórias a Deus. Maravilha.